As pessoas assistentes, que não guardaram todo o recolhimento devido. Somente caiu um bom número de flores e a médium acusou a presença de alguns espíritos familiares que, se as condições fossem melhores, teriam se comunicado. Nas sessões dos dias 18 e 25 houve maior número de manifestações. Migueles foi encarregado de escrever os relatos. Dia 2 de maio de 1879. Celebrou-se a última destas sessões de estudo. Nelas costumava se apresentar o espírito de Laura e também o de Manolita, que em sua última encarnação esteve ligado a Migueles com laços de muito carinho, sendo visíveis para todos. Os trabalhos foram suspensos, por eu estar muito atarefado com a exposição de plantas, flores e aves, que aconteceu nos Jardins do Bom Retiro, e com a Sociedade Madrilense Protetora dos Animais e as Plantas, a qual eu pertencia e da qual fui depois secretário. Encarregado por aquela sociedade para dirigir e vigiar os trabalhos de instalação, já uns dias antes de a exposição ficar aberta, eu passava o dia inteiro da manhã à noite no Bom Retiro. O concurso aconteceu de 20 a 28 de maio. Por todo aquele tempo ficaram suspensas as sessões, porém houve numerosos aportes de flores, ora em casa, ora na própria exposição, onde chamaram muito a atenção aquelas flores e plantas, todas elas de aporte, apresentadas pela médium como expositora, a qual recebeu por isso um diploma como prêmio, além de atenciosa comunicação da sociedade organizadora daquele certame. Um dia em que se celebrava o concurso de flores cortadas, os espíritos tinham nos aportado algumas flores belíssimas, para serem levadas à exposição. Com elas, e acompanhado da médium e de uma de suas filhas, em uma berlinda de aluguel, fui da minha casa, na rua Almagro, até o Bom Retiro, passando pela rua Barquito. Quando desembocávamos na rua Alcalá, caiu sobre nós, como desprendido do teto da carruagem, um aporte de flores, entre elas 3 soberbas magnólias, que em poucos momentos figuravam na exposição. Não havia lá magnólias mais formosas naquele dia, apesar do especial concurso. Sob a epígrafe A Médium das Flores na exposição de Flores e Aves, a Revista Espírita, de junho de 1879 publicava. Os visitantes da exposição tiveram ocasião de admirar as coleções de flores que em um pavilhão da Sociedade Madrilense Protetora dos Animais e das Plantas exibia a expositora Sra. D. Indicador Ordinal Feminino IBM, cujas iniciais correspondem ao nome da grande médium do grupo Marieta, já conhecida em ambos os continentes com o gráfico apelido de Médium das Flores. As primeiras camélias, as mais formosas dálias, a melhor e mais numerosa coleção de magnólias, os melhores exemplares em rosas e ainda em cravos, as únicas calceolárias ou sapatinho de Vênus, os únicos buquês de rosas de musgo e grande variedade de flores aumentadas ou renovadas todos os dias, melhorando sempre, até o último dia da exposição, chamaram a atenção geral ao mais alto grau que supõe o diploma de 2ª classe, outorgado pelo júri, que, para suas pontuações não pôde apreciar o que foi apresentado no final. Esta falta irremediável foi emendada pela Sociedade Protetora, em atenciosa carta oficial, que entregou à expositora, a qual mereceu grandes simpatias e ser obsequiada pelas pessoas mais distintas. Notáveis aportes de flores. Depois da exposição e no mês de junho continuaram diariamente os aportes de flores. Eis aqui algumas anotações tomadas dos meus cadernos. 9 de junho de 1879. Aniversário de visitação, a filha menor da médium. Aportes de variadas e belas flores na véspera e na manhã daquele dia, e um vaso de fúcsia. Acabando de almoçar depois de escutar certos barulhos lá no gabinete enquanto estávamos na sala de jantar e na cozinha, encontramos no referido gabinete, no chão, ao pé do retrato de Marieta e presidindo o retrato da menina visitação, um magnífico aporte de flores artisticamente colocadas, uma bela dália, 3 magnólias, um galho com 5 flores, gerânio simples, 5 galhos de açucenas, 4 galhos de gladiolo, 26 ervilhas perfumadas, 79 rosas, 88 cravos, 211 flores no total. À noite grande aporte de várias dúzias de cravos, enchendo a cama da menina. Dia 17 de junho. Aporte de magníficas rosas brancas. Dia 18 de junho.
aporte de flores depois do almoço, quando a médium estava na sala de jantar com as meninas. Ele cai do teto, formado por rosas, cravos, margaridas, gerânios e gerânios-pluma. Dia 23 de junho. Às 4h15 da tarde, no escritório quando eu estava com Simon escrevendo, colocam um aporte na mesinha do gabinete contíguo, uma porção de magníficas rosas brancas cobrindo uma caixa com tampa de vidro. Chamo a médium para ver, e quando ela entra depois no escritório, 6 cravos e docinhos caem na minha frente. Este aporte para mim possui grande valor, pois responde ao desejo ou pedido mental feito pouco antes aos espíritos, como me queixando em certo modo porque nenhum dos últimos aportes de flores teve lugar na minha presença. Dia 24. Às 4h30 da tarde, aporte de flores no gabinete e no escritório, estando presentes a médium, Ramos, eu e a menina. 15 minutos depois, com as mesmas pessoas no escritório, caiu outro aporte de flores, com docinhos e 3 galhos de romã, remédio receitado ao médium, e camomila. Dali a 5 minutos, enquanto a médium, as meninas de Ramos recolhem as flores do chão, eu escrevo um artigo, de polêmica espírita, respondendo ao Diário Católico de Zaragoza. Um precioso buquê de flores brancas cai sobre a minha cabeça, que ficou molhada com a água desprendida do buquê, na sua veloz queda, de perto do teto. Outro buquê e várias flores caem perto da médium. Às 5 horas, umas pancadas fortes na porta do escritório e outras mais suaves aqui, e no gabinete. Presentes eu, a médium e o Ramos. Quando a Nitolona chega, o retrato de Manuel, que estava no gabinete, aparece em cima da mesa do escritório. Entramos no gabinete para mostrar as flores do aporte a Anita, enquanto mostro a ela o buquê que antes me lançaram. 3 iguais caem por cima de nós, um deles em cima de mim. A parede está molhada com água, indicando o trajeto percorrido pelos buquês ao se desprenderem do teto. Também docinhos caem. Dia 23 de junho de 1879. Dia do Santo do Manuel. Os espíritos que começaram ontem a festejar o dia do santo continuam festejando hoje. De manhã, em volta das 6 horas, grande aporte de flores com o retrato dele. Ao meio-dia, depois do almoço, Ramos, a Nitolona, Simon e as crianças, comigo no gabinete e no escritório, eu tocando piano, duplo aporte de magníficas flores no escritório e na alcova por cima da cama, presidindo o mencionado retrato. O aporte era composto de 2 magnólias, 5 dálias, 8 graviolas, 12 açucenas, 40 cruz de malta, 80 cravos e 104 rosas, no total, 251 flores e além disso 2 grandes feixes de manjericão e um de jasmim, muitos docinhos também, tudo artisticamente colocado, sobressaindo em 3 pilhas. Sempre com o número 3. Refere-se aos 3 fundadores do grupo. Às 10 horas da noite, estando no escritório com a médium e Quilaut, ela percebe fluidos lá para a banda da sacada que fica mais afastada da minha mesa, ao redor da qual estávamos sentados, e vê o espírito de uma das suas filhas desencarnadas. Vamos então até aquela sacada e encontramos que foi colocada a terra nova nos 2 vasinhos pequenos, presente do senhor Talada, tirando as plantas que já estavam meio murchas, de outros aportes, e colocando no lugar outras preciosíssimas. Sem dúvida pela falta de fluidos não levaram a terra velha embora, e também deixaram galhos podados pelos invisíveis das begônias que estavam naquela mesma secada. É de se notar que naquele mesmo momento em que eles podavam aquelas plantas, eu estava lendo para médium e Quilaut as anotações do ano passado nestes dias, onde era comentada a podadura feita pelos espíritos na planta de abacaxi aportada na época, que estava no nosso escritório. Suspensão de trabalhos. Viagem a Paris. Notável decaimento de faculdades mediúnicas. Em 1º de julho de 1879 saí de Madrid, e após passar uma temporada na Galícia, para restaurar a minha saúde, alquebrada pelo excesso de trabalho e os desgostos que me deram certos mal chamados espíritas, fui, em meados de outubro, até Paris, onde estava a médium com parte da sua família e os componentes do grupo, Quilaut e Diegues. Houve algumas manifestações. Em 18 de outubro de 1879 as 5 pessoas do grupo, a médium, Manuel,
Coilaut, Diegues e eu, no hotel onde nos hospedávamos, celebramos à noite uma pequena sessão às escuras. Pequenas batidas, luzulas, mãos materializadas, braços que enxergo e aporte de pequenos tabletes. Em algumas noites evocamos, e obtemos algumas comunicações do Marieta, que Manuel escreve. No dia 30 celebramos sessão para comemorar o segundo aniversário do grupo. Notáveis fenômenos. E não houve mais manifestações. Dir-se-ia que Isabel tinha perdido a mediunidade. Não pudemos ter uma sessão com Mr. Lemare, o diretor da Revue Spirit, nem pudemos apresentar aos espíritas de Paris os fenômenos produzidos pela médium das flores, para que fossem por eles estudados. Não tendo realizado esse meu propósito, voltei muito desgostoso para a Espanha, em meados de janeiro de 1880. Capítulo 11. Reabertura dos trabalhos. Foi encerrada no mês de junho de 1879 a segunda série de trabalhos, que ficaram em suspenso durante 9 meses, sem outras manifestações além do pouco acontecido em Paris, e que foi acusado como perda ou suspensão da mediunidade. As minhas anotações ficaram interrompidas em 25 de junho no 6 graus Celsius Aderno. O sétimo, que não foi completado, começou em 23 de abril de 1880. Por separado conservo 2 manuscritos, um com a minha letra e o outro com a letra do secretário S.P. de Ramon, contendo o relato que vou reproduzir, de 2 interessantes sessões. Grupo Marieta. Reabertura dos seus trabalhos. Relato da sessão de materialização celebrada em 30 de março de 1880, para comemorar o 32º aniversário da divulgação do Espiritismo na América, e 11 da desencarnação de Allan Kardec. Com a reunião das 14 pessoas listadas à margem, não conservo essa lista, mas os assistentes a essa sessão, assim como a do dia 3 de abril, devem ter sido os 12 componentes do Grupo Marieta, e os médiuns segundo Oliveriano e Rodrigues. Grupo, a médium, Torres Solanote, de Salvador, Coilaut, Diegues, P. de Ramon, Romero Ramos, Migueles, Hilária Sá Torres de Ramon, Paula Dias de Diegues, Hernandes e Diegues, filho. Às 9h30 da noite a sessão começou, depois de vistoriar minuciosamente o quarto e de fechar e lacrar portas e sacadas. Sentados ao redor da mesa e formada a corrente, a luz é apagada. Pouco depois, um suspiro da médium indicou-nos que ela já estava sob a influência dos espíritos. O espírito de Marieta dirige-nos a palavra por boca da médium, parabenizando-nos pelo fato de reatar as nossas sessões, e recordando-nos aquilo que disse aos 3 fundadores do grupo quando elas começaram: esperança e confiem, tenham fé. As manifestações começam, pancadinhas que ressoam simultaneamente na mesa, nas portas, nas paredes e nos móveis. O som de campainhas e uma caixa de música percorrem o espaço pelo ar, mãos materializadas que tocam, ao mesmo tempo, em vários dos assistentes. Em certos momentos observa-se uma claridade no quarto. Acendamos a lâmpada que está em cima da mesa. O espírito despede-se de nós, para tentar a materialização, encomendando-nos procurar com a nossa vontade concentrar o fluido e mandar tudo para médium, que cai em sonambulismo espiritual, isto é, aquilo que os ingleses chamam de transe, e sofre algumas convulsões. Dali a pouco, com certa dificuldade, a cortina preta que fecha a porta do gabinete afasta-se, e Marieta aparece no limiar, cumprimenta-nos dizendo com voz argentina: Boa noite, figli miei, manda fluido para a médium, que ainda está um pouco confusa, e que se acalma, sem dúvida pela ação do fluido do espírito. Percebo que a materialização está mais adiantada. Seus movimentos são mais soltos, o rosto é mais corado, porém ainda é completamente rígida, é o busto de uma estátua, mais do que uma cabeça humana. Acendendo a luz vemos que os espíritos tinham tirado a gravata da médium, deixando-a em cima da mesa, e colocando-lhe no peito um soberbo cravo branco e uma belíssima marimonia, de cujo centro saía outra pequenina, com uma haste de uns 2 centímetros. Acredito que seja um exemplar digno do estudo na teratologia vegetal. O secretário do grupo encontrou, colocado na casa do botão da sobrecasaca, um formoso cravo branco com pontas vermelhas, e eu também outro magnífico, vermelho. Era uma distinção para os 3 fundadores do grupo. Para colocar o meu,
tiveram de desabotoar o botão, porém eu não percebi nada além de estar sentindo cheirinho de cravo, visto que ele estava a 1 decímetro por baixo do meu nariz. Imaginava que aquele aroma era como outros percebidos durante a sessão. À esquerda de Marieta aparece outro espírito meio coberto com a cortina, toma um objeto, avança até nós e mostra um galho de begônia real, belíssima e delicada flor que o espírito estende para a médium, como ela não alcançasse para pegá-lo. Levanto-me do assento sem quebrar a corrente, e Marieta, que estava a pouco mais de 1 metro da minha cadeira, entrega-me a flor indicando com claros sinais que é para a médium. Quando peguei a flor apertei entre os meus dedos os dedos do espírito materializado, certificando-me de que aquele ser temporalmente vivente entre nós era corpóreo, como nós. Por várias vezes tive a inapreciável felicidade de estar tão perto e de tocar um ser de além-túmulo materializado, mas apesar disso, é indefinível a sensação que experimento no momento de contemplar tão próximo e submeter à comprovação do tato a realidade de um espírito materializado cujo invólucro corporal, quando animava um organismo humano, faz muitos anos que está repousando no túmulo. Pela primeira vez o espírito materializado senta-se em um assento que um ser invisível coloca convenientemente para ele. Permanece um tempinho naquela posição e, assim como veio, o assento desaparece. Curiosas observações feitas por mim. A médium acorda sentindo-se muito cansada, a sessão continua no escuro, e o espírito torna-se a pulsar dela. Manifestações iguais às da primeira parte sessão. Várias vezes, e, algumas, em ponto determinado e a pedido nosso, ouvem-se 12 pancadas contínuas, que sem dúvida devem ter algum significado. Grande quantidade de lúzulas percorre o quarto. Aparece no gabinete um vulto fluidificado, vestido com roupagem branca e com uma luz na mão. É o espírito do Beato Simão de Rojas, segundo diretor do grupo. Por cima de nós e da mesa, mas sem tropeçar com a lâmpada, cai uma verdadeira chuva de flores vindas de diferentes direções. Percebo que eles enchem de flores a saia da médium, sentada como sempre à minha direita. Vários dos assistentes que fizeram esse pedido expresso são presenteados pelos espíritos com uma flor. Somos avisados de que vamos obter uma comunicação escrita por um espírito. Ouvimos o barulho do papel que vem pelo ar e sobre as nossas cabeças começa a escrever, apoiando o papel sobre a minha careca. Notando que o ser que escreve está às minhas costas, inclino para trás a cabeça e tropeço com alguma coisa que, sem oferecer sólida resistência, imaterial, por um espaço de tempo encosto nele a minha careca, para apreciar no possível a índole daquele corpo, cujo contacto não produz a impressão de tecido, roupa ou carne, produzia em mim o efeito indefinível sentido algumas outras vezes ao tocar em um ser fluídico. Terminou a sessão, depois de 1h30, com a média muito abatida, porém mostrando, pelo que tínhamos presenciado que, longe de diminuir, as suas poderosas faculdades tinham aumentado no interregno de 9 meses de suspensão dos trabalhos do grupo. Encontramos uma pilha de flores, todas belíssimas, com as quais deu para encher 7 vasos, os 3 cravos e a marimunia e as flores mencionadas, 4 belíssimas camélias brancas, flores de begônia de inúmeras variedades, incluído uma australiana, tulipas, narcisos, heliotrópios, reseda, marimunias, rosas, granadinas, margaridas napolitanas, era dupla, tuberosas dos Estados Unidos, não existentes na Espanha, folhas verdes como aquelas do túmulo de Kardec. Ata da sessão de 3 de abril de 1880. Eis aqui cópia de alguns parágrafos do segundo manuscrito citado acima. Cópia da ata da primeira sessão de manifestações espontâneas de 3 de abril de 1880. Tendo as pessoas listadas à margem se colocado de igual modo que na sessão anterior, depois da oração preliminar ouviu-se o som de uma campainha e ao mesmo tempo barulhos e pancadinhas em diversos pontos do escritório e do gabinete. Também chegaram a ouvidos de alguns dos assistentes, alguns ais como de algum ser que sofre e se lamenta com marcada dor. A seguir apareceu no gabinete o espírito do Beato, da mesma forma que na sessão anterior. Encarnação, sem manifestá-lo. Sentia vivo desejo de que aparecesse o espírito de um menino do qual ela guardava uma feliz lembrança, e depois de ter afugentado um espírito perturbador que tentava cortar os fluidos,
apresentou-se em cima da mesinha do gabinete o vulto de um menino fluidificado que subia e descia com grande facilidade. O espírito por todos conhecido pelo nome de Manolita cruzou o gabinete em forma fluídica, vestindo brancas roupagens. Este espírito deteve-se mais de 2 minutos na porta acenando e dando pancadinhas em resposta a perguntas que lhe eram feitas. Continuavam os ais, repetiam-se as pancadas, barulhos e o som da campainha. Por 2 vezes um barulho na porta da escadaria foi ouvido com perfeita claridade, e outras tantas vezes, tendo ido olhar os médiuns Simão e Segundo, não viram ali nenhum encanado. Era o espírito de Pelete, anunciando-se como em outras vezes. À tarde, a médium suplicou ao Segundo para comprar e trazer uma corda, pois que conforme o mandato dos espíritos com ela reproduzir-se-ia o fenômeno da poltrona, mas o Segundo, examinando cuidadosamente a corda que já tínhamos, não julgou necessário substituí-la e com essa mesma corda foi amarrada a médium por Migueles, que, ajustando os nós das mãos sem deixar a elas possibilidade alguma de movimento, e amarrando fortemente os cabos nos braços da poltrona, demonstrou que, se bem não era possível ver nele como em outras vezes o homem considerado para com as senhoras, mostrava-se com evidente claridade o escrupuloso espírita. A seguir foram colocados lacres e selos, e todos nós nos retiramos aos nossos assentos, mas em se sentando o secretário-geral que era encarregado de baixar a cortina, já estava conosco a médium, e de posse dela, Marieta dirigiu-se a Segundo para dizer-lhe, meu filho, com estas condições os ginastas não desamarram, depois cumprimentou em nome de Deus e retirou-se. O senhor Segundo Oliva, que a médium conhecera em Paris poucos meses antes, dirigindo uma academia esportiva, era um antigo amigo meu, grande ginasta que percorrera os principais circos equestres escolhendo muitos aplausos pelos seus notáveis e arriscados exercícios. Quando os irmãos Davenport, que se intitulavam médiums, estiveram em Madrid e se exibiram no Teatro de Novidades com o seu célebre armarião, onde eram amarrados e apareciam desamarrados, Segundo entrou no palco trazendo uma corda para substituir a corda dos Davenport. A negativa deles causou-lhe um fiasco. Daí, sem dúvida, a insistência do espírito para que o próprio Segundo levasse uma corda sua, e alusão aos ginastas. No momento ouviu-se um suspiro da médium, entramos e encontramos intactas as cordas e a médium na mesma posição em que foi deixada, e procedemos a desamarrá-la. O médium Segundo evocou seu espírito protetor, examinou alguns doentes que estavam fora do grupo, além de 2 dos presentes, diagnosticando as doenças de todos eles e prescreveu o tratamento que devia ser adotado para a cura. Pepita Corrales também quis consultar, e depois ficou enormemente satisfeita, porque o espírito, por intermédio de Oliver, descreveu minuciosamente a sua doença, afirmando que se bem era possível contornar seus efeitos destruidores, não devia esperar-se uma cura total. Várias sessões sem incidências notáveis. Copio do 7º e último caderno do diário das minhas pesquisas no Grupo Marieta. Dia 23 de abril de 1890. Retorno a Madrid. Quando entro no quarto, cai por cima de mim na antessala um aporte de magníficas flores, uma delas na mão com que seguro o punho do guarda-chuva. A médium, Manuel e a menina estavam comigo. Pouco tempo depois, uma forte pancada faz-nos entrar no gabinete, e na cama da médium encontramos outro magnífico aporte de flores. À noite. Reunião do conselho diretor do Grupo e Corrales. Várias manifestações notáveis, pelas circunstâncias em que são produzidas. Dia 24. Sessão ordinária do grupo. As 6 pessoas da casa, Corrales e a esposa, Anitolona, Nicolau e Migueles. 90 minutos, às 9 horas da noite. Pancadas, barulhos, campainhas, transportação de objetos, aparição de espíritos fluidificados no gabinete, com a lâmpada à meia luz. Uma freira, outro vulto que não consigo distinguir, na frente da chaminé. Por 2 vezes o espírito fluidificado de Marieta Travessa, envolto em brancas roupagens. Aparição de uma mão. Pela primeira vez, uma mão que alguns conseguem ver escreve no teto. Lança o porta-lápis na nossa frente. Em cima da cabeça da médium, aparece escrevendo com lápis a palavra Marieta no teto. Dia 25 de abril de 1880. Pela primeira vez,
Às 3h30 da tarde, quando eu estava no escritório, com a médium, Manuel, Simão e Migueles, de sacadas abertas, ou seja, a plena luz, a médium cai instantaneamente em êxtase, e Manuel e Migueles, que estavam sentados ao redor da mesinha, enxergam na antessala o espírito materializado de Marieta. Pediu-se a repetição do fenômeno. Simão e eu nos aproximamos da mesinha, e o fenômeno reproduz-se. A porta de entrada da sala, a folha da esquerda, defronte da qual estávamos sentados é aberta, e na antessala a materialização de Marieta aparece, como nas sessões com luz artificial. Mal chegou a ficar por 1 minuto. Isto é, sem dúvida, o mais notável que até hoje obtivemos. Dia 1º de maio. Agora fazemos 2 sessões semanais, nas terças e sábados, porém eu não posso estar presente nelas, porque os trabalhos preliminares para a exposição de plantas, flores e aves como no ano passado, vai acontecer nos jardins do Bom Retiro da Sociedade Matritense Protetora de Animais e Plantas, que me nomeou subdelegado. Desde o dia da minha chegada não tem havido aportes de flores. É de se notar que ainda hoje quase todas as flores aportadas no dia 23 permanecem viçosas, guardadas em vasos, sem outros cuidados além dos costumeiros. No dia 2 voltou para casa, após muitos dias de ausência, Mari, a filha mais velha da médium, ex-freira do convento de Altabás, de Zaragoza, e cuja fuga, verdadeiramente maravilhosa, somente pôde acontecer com auxílio dos invisíveis e por ela ter condições mediúnicas. Nos acontecimentos de sua vida, novelescos e dramáticos, existem muitas coisas, inexplicáveis fora do espiritismo. Tenho observado que durante a sua ausência não aconteceram certas manifestações de espíritos retrasados, algumas delas terríveis, como quando suas roupas foram incendiadas, e quando, uma noite, as más influências deixaram todos nós abalados. Mercê a sua peculiar mediunidade, já tive ocasião de estudar manifestações de espíritos maus, cuja perniciosa influência felizmente ficava contrarrestada pela mediunidade de Isabel e os nossos bons protetores. Dia 10. À noite. Aporte no gabinete de uma belíssima rosa, chá e alguns galhos de gerânio perfumado, precedido de um forte barulho na chaminé e uma pancada na cômoda, que assustaram a médium, as meninas e a babá. Dia 12. Aporte de um galho com 11 açucenas, 6 rosas, 11 grupos de rosas cor de creme, chamadas rosas de Vênus, um galho de flor juliana, 2 peonas e 4 mundos. Dia 13. 2 cravos, uma rosa muito grande, 11 de musgo e outras flores soltas. Este aporte acontece às 5h30 da tarde, no escritório, na presença da médium, de Manuel e de Migueles. Durante o mês de maio as sessões continuam nas terças e sábados, estas, de manifestações, e as das terças, de estudo teórico. Constam do livro de atas de secretaria. Nada de notável ofereceram. Durante este mês inteiro aconteceram inúmeros aportes de flores. Algumas delas apresentadas na exposição. São premiadas com menção de honra, embora merecendo um prêmio maior. A materialização reproduz-se. Dia 8 de junho. Véspera do aniversário da menina Visitação. Sessão extraordinária de materialização. Assistem os componentes do grupo, as 6 pessoas da casa, Migueles, Nicolau, Alarcón e esposa, Corrales e esposa, e Anita Olona. Inúmeras manifestações, muitas delas de caráter familiar, excitando a nossa hilaridade. Notável manifestação do Beato, que chega até o limiar da porta do gabinete. Ao mesmo tempo em que a materialização de Marieta, apresenta-se por um instante, atravessando o gabinete, um vulto vestido com batina preta e roquete branco. Falam que é o espírito de Luiz Gonzaga, protetor da menina. O espírito escreve na minha mesa uma felicitação para ela. O chapéu de Alarcón, que ficara na antessala, é feito entrar. Notável fenômeno de aportar 3 flores para um vaso que eu estava segurando por baixo da mesa sobre o livro, um exemplar encadenado de Marieta, que nos serve para receber as comunicações por escrita direta. Dia 9. Aniversário da menina Visitação, que está completando 13. Entre várias outras manifestações, grande aporte de flores, no gabinete, às 6h30 da manhã. 13 cravos de distintas cores,
26 rosas brancas, 13 em cada lado, 13 dálias, 40 rosas, 4 galhos de cravina, 13 de manjericão, 7 de boca de dragão, 1 de açucena, 2 magnólias, inúmeros galhos de botão de prata, um vaso bem notável de amor perfeito. Além de muitos docinhos. Houve mais 2 aportes de flores, e com isso, a casa está cheia. O número 13, que são os anos que a menina está completando, ressalta em muitas das manifestações. Dia 10 de junho de 1880. Notabilíssima sessão de materialização. Mais de 2 horas, das 9 horas da noite até mais tarde das 11. Assistentes, as 6 pessoas da casa, Isabel, Manuel, Simão, Lara, Visitação e eu, Migueles, Nicolau, Alarcón, Corrales e esposa, e Anita Olona. As portas são fechadas e seladas. Sentamos todos 12 ao redor da mesa, em cima da qual havia uma taça para vinho, cheia de água nos seus 2/3. Deu-se leitura prece. Tendo formado a corrente e apagado a luz, a médium caiu logo no sono sonambúlico espiritual, transe, com algumas convulsões, denotando a falta de fluido e o cansaço por causa dos trabalhos espíritas destes dias. O espírito diretor, tomando posse dela, cumprimentou-nos e dirigiu-nos a palavra na forma costumeira, ao mesmo tempo em que eram produzidas várias manifestações, pancadinhas em diversos pontos da mesa, na porta, no estante de livros e outros pontos, música, claridade visível para alguns, etc. A seguir começou a manifestação do beato no gabinete. O ponto luminoso não conseguia adquirir intensidade, pela falta de forças fluídicas da médium. O fenômeno demorou mais do que nunca para acontecer, e afinal, deu-se na forma costumeira e já descrita várias vezes, sendo de notar um evidente progresso, como em todas as manifestações. A luz interior do vulto fluidificado iluminou o quarto por completo durante alguns instantes, enxergando completamente todos os objetos e as pessoas ao redor da mesa. Depois as manifestações continuaram, barulhos, pancadas, luzulas, música, campainhas, mãos materializadas que tocaram em todos nós, etc. Estas manifestações eram fracas, no intuito de reservar o fluido da médium para as manifestações que deveriam acontecer logo mais. Depois de uns instantes de oração mental por certos espíritos retrasados, e para solicitar o auxílio dos protetores e do Ser Supremo, com o fim de obtermos as provas que tentaríamos fazer, a luz da lâmpada acendeu, despedindo-se o espírito de Marieta apossado da médium, e que ia se materializar. A médium foi acometida de grandes convulsões, como nunca tínhamos observado, e com espanto, demos de cara com a cortina do gabinete afastada e a materialização às nossas vistas, sendo que sempre demorava um tempo mais ou menos longo em se apresentar, depois de acendida a luz. Sem dúvida, o fato de a materialização acontecer tão instantaneamente, foi o que causou as convulsões na médium, refeito do excessivo gasto de fluido para conseguir esse fenômeno. Notei um visível progresso no vulto materializado, que no modo de andar e em todos os seus movimentos mostra uma grande desenvoltura. Aquilo que antes parecia um manequim, já é um ser quase semelhante em tudo a um encanado, chegando a esse desenvolvimento ao longo das nossas sessões de materialização. Marieta aparece com várias flores no peito e algumas delas embrulhadas entre as brancas e finas gases das suas roupagens. Estas flores, conforme oferecido pelo espírito em uma das sessões anteriores, são destinadas para presentear cada um dos 12 indivíduos do grupo. Faço notar aqui o fato de que há muitos meses as manifestações dos espíritos assinalavam o número 12. Marieta se aproximou até pouco mais de 1 metro da minha cadeira e da cadeira da médium, as mais próximas do gabinete onde a materialização acontece. O espírito tomou a flor que trazia na parte superior do seu peito, uma magnífica dália vermelha escura, quase se confundindo com o preto, e com talo também muito escuro, que ofereceu à médium, e que esta pegou estendendo o braço. Levantei-me depressa para pegar de mãos de Marieta a magnífica dália branca que me oferecia e que trazia também ao peito, do lado do coração. Ao mesmo tempo deixou cair outra dália branca, que trazia no lado oposto do peito, que ofereceu a M, e, pegando do chão, colocou-a nas mãos do espírito para que a desse a ele.
Depois entregou a essa outra dália de pétalas vermelhas com as pontas brancas, e a seguir pegou o buquê de goivos que trazia e foi distribuindo-os aos assistentes, pela ordem das cadeiras e da antiguidade no grupo. Eles levantavam-se sucessivamente, sem quebrar a corrente, aproximavam-se do espírito materializado e de suas mãos tomavam a flor. A menina, que não pôde dominar completamente sua emoção nestas sessões e que ainda não estava acostumada, foi objeto de distinção especial por parte do espírito, ao lhe entregar a correspondente flor. A distribuição das flores demorou bastante para terminar, e nesse tempo Marieta mandava fluido para a médium, falando para nós fazermos a mesma coisa. Aproximou-se de nós mais um pouco, tomou das mãos da médium a taça de água que antes mencionei e levando aos lábios, o espírito materializado bebeu o conteúdo, fazendo ressaltar o barulho dos lábios ao sorver e o da ingurgitação, se bem exteriormente não foi possível perceber o movimento natural da laringe quando pelo órgão correspondente passa uma quantidade de líquido em direção ao estômago. Sem dúvida, para nos fazer notar ainda mais este fenômeno, produzido em raras ocasiões até agora, e que é um dos que mais chamaram a atenção dos observadores, e talvez aquele que lança mais luz para explicar o fato estranho da real e íntima relação do espírito materializado com o médium. O espírito fez um rápido movimento com a taça, da qual se desprenderam algumas gotas de líquido que restavam, e que com esse movimento, foram lançadas ao meu rosto, como para provar que o líquido não se tinha evaporado e que realmente fora bebido. Devo fazer notar que apesar da violência com que as gotas de água bateram no meu rosto, não produziram em mim a conseguinte sensação desagradável. Outra circunstância mais significativa ainda para apreciar o fenômeno. Depois de beber e quando já ia se retirando para o gabinete, pronunciou por 2 vezes consecutivas a palavra beber, com voz gutural, rouca e cavernosa, fazendo para isso visível esforço. É de se notar que aquele espírito materializado, quando em outras ocasiões nos dirigir alguma palavra ou frase curta, sempre foi com timbre argentino, e como se o som fosse produzido na boca ou nos lábios. Nesta sessão, porém, quando pronunciou a palavra beber, foi possível apreciar clara e distintamente que o som vinha da laringe, do órgão da voz. Poderia isto demonstrar que no ser materializado também estavam desenvolvida a faringe e o esôfago, talvez para verificar a função realizada? Ou apenas, pelo contrário, provava que existia a laringe, mas não faringe, nem a sua continuação esôfago, visto que, em vez de se depositar no estômago do ser temporamente vivente, o líquido vai para o médium. Se, como acredito, isto for assim, o líquido não passa do fundo da cavidade bucal do ser materializado, nem chega a penetrar na faringe, e por isso não determina os movimentos de contração da laringe notados no exterior quando alguém bebe. Imediatamente depois do Marieta ter apurado a água da taça, olhei para a médium, esperando que ela vomitasse a água bebida pelo espírito, como costuma acontecer neste fenômeno. Com efeito, a médium lançou pela boca uma quantidade de água equivalente àquela bebida pelo ser materializado, e notei que a última parte do líquido expulsado parecia misturado com saliva, como se a água tivesse passado pela primeira elaboração necessária sofrida pelos alimentos na boca para serem introduzidos no canal digestivo, determinando a sua primeira transformação química. O fenômeno de o espírito materializado beber água, e ela ser vomitada depois pelo médium, tem chamado justamente a atenção das poucas pessoas que, segundo as minhas notícias, puderam observá-lo até agora. Dentre todos, ressaltam os notabilíssimos que durante 2 anos e meio tenho presenciado, e acredito que estudado com analítico cuidado, e este deve ser um daqueles que vão deitar mais luz para explicar a materialização e, acima de tudo, a relação particularíssima entre o ser que se materializa e o médium. Pelas experiências e observações feitas até agora, é possível afirmarmos que a materialização realiza-se, principalmente, à custa do fluido roubado ao médium, talvez em estado de matéria radiante. Também contribui a atmosfera fluídica que podemos chamar de permanente e também acidental do lugar onde se verifica o fenômeno. A primeira, é feito da elaboração dos espíritos e dos trabalhos de desenvolvimento da materialização, e a segunda, do estado dos circunstantes, ora emprestando voluntariamente de forma passiva o próprio fluido, ora lhe sendo arrebatado pelos espíritos que operam.
Corroborando isto, já fiz inúmeras observações e experiências em mim mesmo, que não deixam lugar a dúvidas, como ter notado no final de algumas sessões um grande abatimento nas forças, fraqueza nos membros, dor nas articulações, etc., e como aquilo que senti na sessão anterior, quando segurando por baixo da mesa um vaso sobre um livro, os espíritos colocaram no vaso 3 flores. A dor e o peso sentido em meus braços demonstravam o contingente fluídico com que contribuí para a realização do fenômeno. As concludentes experiências feitas em Londres, e que algum dia desejo reproduzir e completar com a pesagem do espírito materializado, pesando os médiuns, que durante a materialização chegavam a perder até 2/3 do peso, explicam aquela formação. Isto foi corroborado pelos médiuns e sonâmbulos que nos nossos estudos falaram que, partindo da região cardíaca do médium, ia parar no ser materializado. Agora, esse cordão fluídico deve ser o transmissor do fluido vital do médium que vai dar momentânea vida ao ex-materializado espírito, e isso é corroborado pelas materializações que são reabsorvidas pelo médium, e esse cordão deve ser também o veículo por onde a água bebida, transformada em fluido, passa do espírito ao médium, para que lhe a vomite. Na sessão que estou relatando somente me foi possível fazer observações e tomar notas para acrescentar as inúmeras já compiladas. Não rejeito, em ocasião oportuna, analisar quimicamente a água vomitada pelo médium, para deduzir consequências que venham corroborar aquilo que hoje não passa de simples indução. As consequências que hoje pudéssemos obter careceriam por completo de base racional, pois a observação não forneceu até o momento presente nada além de elementos para testemunhar a realidade do fenômeno. Somente em virtude de novas experiências, e quando estas puderem ser verdadeiramente analíticas, poderemos entrar no terreno das acertadas deduções que venham confirmar as teses ou hipóteses admitidas, ou então façam nascer outras novas, e algum dia a confirmação de uma lei conhecida ou a descoberta de alguma das tantas que ignoramos. Em suma, e para terminar as observações e conjecturas, já que não é possível fazer outra coisa por enquanto, a respeito deste ponto, o que é importante registrar nestas anotações, que são compilação dos notáveis trabalhos do Grupo Marieta, acredito que o fenômeno de beber a água seja, depois das materializações, o mais importante que nas nossas pesquisas temos presenciado, e por isso o espírito repetiu a palavra beber, a qual não posso dar outro alcance, sob pena de invadir o terreno da imaginação, com interpretações alheias ao caráter científico das minhas pesquisas e renhidas com o positivismo, por assim dizer, que deve revestir tudo aquilo que tem relação com a parte experimental do espiritismo, se aqui desejamos elevá-lo à verdadeira ciência. Fiquem, embora, as interpretações ou conjecturas de ordem puramente imaginativa, para quando a ciência experimental tiver falado, e adentremos no terreno moral, da superior finalidade, porém que sempre terá de abranger grandes conjuntos de fatos e extensas relações, não um fato isolado e sem relacionar. A sessão continuou no escuro depois de desaparecida a materialização por trás da cortina, que pela primeira vez e com grande desembaraço de movimentos o espírito materializado segurou e afastou em certos momentos. Reproduziram-se, sempre com pouca intensidade, manifestações como aquelas que costumam acontecer nas nossas sessões de materialização. Pela primeira vez, pouco antes que esta acabasse, abriu-se a cortina do gabinete e depois de uma espécie de relâmpago luminoso, visto pelos assistentes que não estavam de costas para o gabinete, apareceu um foco luminoso que parecia partir do lugar que ocupa o retrato a óleo de Allan Kardec. Ouve-se barulho de abrir a sacada do gabinete onde a mesinha estava interceptando a passagem e impedindo abrir completamente as portas da sacada. Dali a pouco e continuando sempre a luz que iluminava somente determinados pontos do gabinete, um vulto humano apareceu coberto com negro manto procedente do lado da sacada, colocou-se no centro do gabinete, banhado por completo pela luz mencionada, luz essa de aspecto parecido com a elétrica, porém não tão radiante, apesar de completamente clara, era uma espécie de luz de luar tingida por raios solares. Assim foi como eu a vi. É de se notar que alguns fenômenos, apesar de serem objetivos, costumam ser vistos de modo diferente pelas pessoas que presenciam ao mesmo tempo esses fenômenos, ficando então com certo caráter de subjetividade. O ser coberto de roupagens pretas e iluminado pela estranha luz que surgira à nossa presença era o espírito de Laura.
Assim foi reconhecido por nós e assim foi confirmado pelos espíritos. Caminhava com lentidão, e deteve-se por alguns instantes no ponto indicado, mostrando-se a nós de perfil. Em suas mãos, oculta sob as roupagens, segurava uma folha de papel dobrado ao longo, e com ele realizou alguns movimentos e acenos. Depois foi até a alcova do gabinete, e ao mesmo tempo a luz desapareceu instantaneamente. A sessão ainda continuou um tempinho no escuro, com apórtice de numerosas flores enchendo a saia da médium, e com muitas delas lançadas por cima de quase todos nós. Fui objeto das brincadeiras e carícias dos espíritos familiares, notando especialmente a vertiginosa rapidez de uma pequena mão que tocava nas minhas pernas, corpo, cabeça, sucessivamente, sem que nesses rápidos movimentos na escuridão tropeçasse essa mão em parte alguma, e sem que o meu atento ouvido pudesse perceber barulho de movimento. Na última parte de sessão, inúmeros seres fluídicos invadiram o quarto. Em certa ocasião, Migueles e eu achamos que entre as nossas cadeiras e uma das mesas do escritório passavam sucessivamente vários seres fluídicos, visto que não era possível serem materiais, por não haver espaço para eles sem tropeçarem conosco. Todos os assistentes foram objeto de alguma manifestação especial dos espíritos. Antes da aparição de Laura, ouvimos o barulho de abrir uma das gavetas da minha mesa de escritório e tirar papel, onde os espíritos escreveram uma comunicação, que era o papel que Laura segurava e que o depois trouxeram para a saia da médium, onde apareceu quando a sessão concluiu. A comunicação dizia: em nome de Deus, felicitações para a grande médium pela segunda série de trabalhos, Laura. É verdade que ela é digna de felicitação e assim nós todos a cumprimentamos. A médium que produz os maravilhosos fenômenos da sessão relatada, epílogo da segunda série de trabalhos do Grupo Marieta, e espécie de resumo, como da primeira série foi a sessão de 9 de abril de 1879, copiada dos meus cadernos de anotações nos números de Espírita correspondentes a junho e julho do ano passado, 1878. Últimas sessões. Dia 14 de junho de 1889. Última sessão da segunda série de trabalhos. 130 minutos. Com os mesmos assistentes da sessão anterior. Diegues no lugar de Alarcón, que se ausentou de Madrid. Repetição dos fenômenos da sessão do dia 10. A manifestação do Beato é mais notável, sua luz interior mais clara e mais intensa. A manifestação de Marieta apresenta-se com maior desembaraço de movimentos do que nunca. Ela já é um ser igual a nós. Por várias vezes mostra seus pés levantando o vestido. Faz um verdadeiro alarde de agilidade de movimentos. Com alguns sinais bem compreensíveis, indica que vai acontecer outro fenômeno, e aparece o segundo espírito que há tempos começara a se materializar, tendo progredido bastante. Marieta traz uma belíssima rosa para a médium e beija antes de entregá-la. Toma de mãos da médium um pequeno tablete, que coloca na boca sendo depois vomitado pela médium. No final da sessão reproduz-se o fenômeno da sessão anterior, mas em vez do espírito de Laura, outro se apresenta de saia branca e manto preto. Repetem-se, durante a última parte da sessão no escuro, os aportes de flores e tabletes pequeninos. Tira-se da minha gaveta um papel que voa pelos ares e por cima das nossas cabeças, e em um instante está sobre a minha careca, enquanto se escreve uma longa comunicação assinada a rosas e da qual copio os parágrafos seguintes, dirigidos à médium. Algumas vezes tem aparecido aos olhos dos teus próprios irmãos, coberta por um véu de nuvenzinhas e sofrendo certos eclipses que deram como resultado um grande bem, o bem que provém da experiência do desengano, ou seja, o conhecimento deste, para poder evitá-lo no futuro. Se a astronomia com seu potentíssimo olhar adentrou nos céus, e escreveu em sua bandeira a pluralidade dos mundos habitados, se a física tem demonstrado a unidade de forças, e a química a unidade da matéria, as portentosas manifestações que por teu intermédio aconteceram neste círculo, proclamam em voz alta a solidariedade do universo, a identidade da essência, um mesmo princípio e um fim igual. Tu compreendeste perfeitamente que era injusto considerar o trabalho como um castigo e o contemplavas como meio de constante elevação. Não buscaste o ideal da perfeição em fugir do perigo, já que heróis não fogem, e sim vencem, e vencem porque combatem. Se a terra apresenta rios, mares, bosques,
O homem constrói pontes, canais e amplas estradas. Se a sociedade ameaça com escolhos, tu tens buscado esquivá-los, caminhando decididamente pelas duas únicas trilhas que conduzem a Deus, pelo trabalho e pela caridade. Esta é a verdade e é inútil ocultá-la. Ela provém de Deus, e Deus saberá mostrá-la com refulgente claridade. Com data de 20 de junho, os componentes do grupo, ao terminar a segunda série de pesquisas, assinaram uma comunicação felicitando entusiasticamente a médium das flores, e agradecendo a ela pela abnegação, para que esse espontâneo autosservice, se não de prêmio, sim de satisfação e algum tanto de lenitivo para os grandes dissabores e sofrimentos que sua firme e entusiasta adesão à ideia espírita lhe causou. Capítulo 12. Explicações, particularidades e detalhes. Quase todas as comunicações recebidas nas sessões de materialização foram obtidas pela escrita direta ou pneumatografia, ou seja, sem ser executada pela mão da médium. Isto aconteceu em formas diversas, conforme consta dos relatos das sessões que foram publicados. Fora de sessão obtínhamos muitas vezes escrita direta em forma equivalente à dos quadros de giz. Para isso utilizava-me de um exemplar do livro Marieta, edição de luxo, encadernada. Sobre uma das capas colocava uma folha de papel, daqueles de tamanho pequeno que costumava usar para escrever cartas, e um pedacinho de mim ponta de lápis. A médium ficava um tempinho com o livro nas mãos, sempre às nossas vistas, e na sequência a comunicação escrita aparecia. Algumas vezes observei que o pedacinho de mina ficava um pouco desgastado, como se tivesse sido utilizado para escrever. Isto era no começo. Mais tarde o procedimento variou, por indicação dos espíritos. Depois de colocar o papel, mas não a mina ou pontinha de lápis, sob a capa do livro, este era amarrado com uma corda, lacrando os nós. A médium segurava o livro entre suas mãos por alguns minutos e imediatamente deixava em cima de uma mesa, quase sempre a mesinha das nossas experiências, ao redor da qual sentávamos 3, 4 e às vezes até mais pessoas. A médium colocava a palma de sua mão direita sobre o livro, por cima de sua mão eu colocava a minha e sucessivamente todos os outros assistentes de experiência, entre os nossos dedos passava o lápis, que assim era segurado em posição vertical. Em uns instantes, quando a médium anunciava que a operação estava terminada, nós tirávamos as mãos, eu cortava a corda, e, a princípio com grande surpresa nossa, e sempre com contentamento, olhávamos a comunicação que acabava de ser obtida por escrita direta, através de um procedimento parecido ao dos quadros de giz usados pelo médium e outros. Eis aqui algumas particularidades notáveis que tive ocasião de observar. A escrita saía da cor do lápis que usávamos para experiência, o caráter da letra era sempre o mesmo da médium, algumas vezes escreveu em língua desconhecida para ela, porém corretamente. A duração era proporcional ao tamanho da comunicação. Um particular muito curioso, que prova o poder dos espíritos e a inutilidade de certas precauções, quando eles desejam ludibriá-las. Sem ninguém perceber, eu costumava colocar uma marca quase imperceptível nas folhas de papel que serviam para escrita direta. Um dia observei que o papel da comunicação não tinha aquele sinal que eu fizera lápis em um dos cantos. Não disse nada da minha impressão. Porém os espíritos me disseram por boca da médium, vai olhar na tua escrivaninha. Ali encontrei a folha de papel que eu tinha marcado e que tinha certeza de ter colocado dentro do livro. O seguir, os invisíveis me disseram, para nós são completamente inúteis certas precauções. Você tem suficientes provas para não duvidar. A prova que acabavam de dar-me era inconclusa. Já recebi tantas, que ainda que fossem negados por todos aqueles que presenciaram os fenômenos do grupo Marieta, eu, com a mão na consciência, poderia afirmá-los. Vigilância cuidadosa. Em meu desejo constante de certificar-me da realidade dos fatos e evitar mistificações e fraudes, exercia cuidadosa vigilância e tomava toda sorte de precauções compatíveis com a índole das experiências. Por essa razão quis que essas pesquisas acontecessem em minha casa. E aluguei um quarto em casa isolada e nos arredores de Madrid, e sem reparar em despesas, levei para morar comigo a numerosa família da médium, e transigi com certas coisas que poderiam parecer abusos e até me fazer passar por explorado, e sofri resignadamente contrariedades e desgostos.
Bem valia a pena isso e muito mais, para ver as coisas que eu vi, por tudo que aprendi e espiritualmente desfrutei naqueles anos de experiências que me permitiram observar e estudar em umas condições que poucos investigadores, ou quem sabe nenhum, tiveram a sorte de reunir. Eu esperava ainda mais, não pelo que pessoalmente me afetasse, mas porque oferecer aos sábios o estudo daquela notabilíssima mediunidade era o meu desejo mais ardente e um dos meus afãs. Não pôde ser assim, sem dúvida que não era para ser assim. Paciência. Não tenho remorsos de consciência, eu fiz o que me era possível. E agora sinto muito mais não ter conseguido cumprir todos os meus propósitos, quando observo o que aconteceu com Eusapia Paladino, a cujas sessões eu assisti em Nápoles, que tanto está chamando a atenção, sendo que a sua mediunidade é insignificante, se comparada com a poderosíssima da Médium das Flores. Conclusão. Dissolução do Grupo Marieta. Um artigo da Revista de Estudos Psicológicos de Barcelona. Desencarne da Médium das Flores. Depois das últimas sessões, realizadas nos dias 10 e 14 de junho, a médium ficou muito enfraquecida. Conseguiu-se aliviar um pouco no resto do mês, porém houve pouquíssimas manifestações. Na primeira quinzena de julho, não houve manifestação alguma. Imaginei que não aconteceria mais nenhuma, e o grupo dissolveu-se. Deixei de morar em Madrid e mudei para Zaragoza, onde publiquei alguns suplementos O Espírita, que tinha sido órgão do Centro Geral do Espiritismo na Espanha, que eu presidia, e do Grupo Marieta. No número de agosto de 1894 da Revista de Estudos Psicológicos, de Barcelona, falando na célebre médium do Grupo Marieta, eu dizia que ela por antonomasia era chamada de Médium das Flores, e com razão, pois os anais do espiritismo moderno não registram nenhum outro médium tão poderoso para aportes de flores. Na minha casa de Madrid, onde fiz experiências pelo espaço de 3 anos com essa médium, desenvolvida por mim, cheguei a juntar 60 belíssimas camélias procedentes de aportes obtidos em poucos dias, quase todos à plena luz. O quarto estava constantemente cheio de flores, e inúmeros vasos da mesma procedência transformavam em um jardim a sacada da minha casa da Rua Almagro. Por último, plantas e flores de aporte foram premiadas nas exposições de 1879 e 1880, realizadas no Jardim do Bom Retiro pela Sociedade Madrilense Protetora de Animais e Plantas. Imensa quantidade de flores de aporte, e ainda plantas, indígenas e exóticas, recebi naqueles anos de experiências, principalmente a partir do completo desenvolvimento da médium nesse tipo de fenômenos. Com a leitura deste livro será possível fazer uma ideia e ver se há que o título de Médium das Flores estava justificado por completo. Aquelas pessoas que tiverem presente a história do espiritismo na Espanha dos anos 77 e 90, lembrarão as vicissitudes que o Grupo Marieta teve de enfrentar e os graves desgostos que alguns irmãos nos deram, e também a opinião favorável dos centros espíritas da Espanha e do estrangeiro, registrada em O Espírita. Uma lembrança de gratidão ao inesquecível Fernandes, que foi aquele que mais nos alentou, com a sua interessantíssima correspondência epistolar, e desde as colunas da sua revista, testemunho de gratidão para todos aqueles que se colocaram do nosso lado, perdão para aqueles que nos causaram os desgostos e diminuíram parte dos resultados que esperávamos da nossa investigação. Porém de sabores, desgostos e perdas materiais, que não foram pequenas, tudo isso eu aceito como sendo bom, agradecendo a Deus e aos bons espíritos, principalmente ao espírito de Marieta, aquilo que conseguimos obter no terreno das manifestações físicas do espiritismo. Faz poucos dias soubemos do desencarne na América da célebre médium, de quem não tínhamos notícias e que possivelmente perdeu boa parte, mas não por completo a sua poderosa mediunidade. Espírito de superior inteligência, alma nobre e generosa, coração aberto sempre à caridade e disposto ao sacrifício pelos outros, além dessas e de outras qualidades possuía também grandes defeitos, reminiscências talvez de outras encarnações, que não soube dominar nesta, sem dúvida por ter escolhido uma prova superior às suas forças. Se é que foi assim, devemos nos compadecer do espírito que sofre as justas consequências, estando envolto em trevas quando tão brilhante luz poderia irradiar. De qualquer modo, elevemos por ele ardente prece,
que a oração sentida é sempre bálsamo consolador para o espírito, por isso nós a pedimos para aquela que foi chamada de médium das flores. Apêndice. Olhai para o céu. Vou dar fim a este livro complementando as indicações feitas na introdução, com os seguintes preciosos parágrafos do elevado espírito de Marieta, contidos no capítulo intitulado Olhai para o céu da primeira parte desse poema